Boa noite. Agora estava conversando, né? Curiosidade, ou seja, interesse da pessoa sobre ensinamento de Meisama, né? Uma coisa interessante, né? A pessoa está muito interessado saber mistério do ensinamento de Meisama. Ou seja, ensinamento que a pessoa acha que está oculto. Tem muito ensinamento de segredo, não está publicado. Entendeu? Eu acho que isso aí, uma parte, é simplesmente curioso, né? Curioso de saber. Mas isso também não é nada mal, entendeu? Isso desperta interesse, né? Mas o que Meisama falava é o seguinte: ele deixou segredo, todo mistério, uma linguagem bem simples. Quem consegue ler, atrás, ou seja, entre linhas, interpretar palavras correto, que chega a atingir mistério, né? Ele deixou código, ensinamento, mas quem não tem sabedoria não dá para entender. Entende forma que está escrito, mas atrás não dá para entender. É muito bem feito. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Dizem que Príncipe Shotoku, né? E a gente sabe que uma das encarnações de Meisama, né? Então, quando ele estava no aquele Yumedono, casinha pequena, mais ou menos pouco maior do que isso, né? Oitava, estudava, ele meditava. Então, quando chegava a noite, sempre aparecia Buda todo de dourado e revelava muito mistério. Dizem que foi revelado não é só 3.000 anos, não, 10.000 anos adiante. Tudo escrito, mas ninguém consegue entender. Nada está escondido. Diz que está uma forma de história do Japão. Chama Kojiki. Kojiki. Um registro, uma literatura mais antiga, né? A pessoa acha isso aí mitologia do Japão, né? Mas está dentro, está escondido. Então tem gente que está codificando, entendeu? É muito interessante. Então, mesmo jeito, Meisama nunca escondeu nada, falou tudo. Só que de acordo com nível espiritual da pessoa, você atinge. Não dá para entender. Senão, se for, ele fala, é burro, não entende. Não precisa esconder. Esconde, mas... Entendeu? É muito interessante. Então, isso demora, né? Demora 1 ano, 2 anos, sempre pensando, né? Questionando, o que é isso aí? Entendeu? Por exemplo, pequeno exemplo, né? Eu sempre indagava, perguntava, o que será que é isto, né? Fala que Messias
desce do nuvens glorioso, não está? O que significa isso? Você imaginando nuvens brilhando, Messias descendo, não adianta. Essa é uma coisa muito infantil. Mas se você não vê nada. Você coloca na imagem nuvens e Messias descendo, só isso. Isso não esclarece nada. Entendeu? Imensamente nuvens espirituais. Nuvens não é nada, não é símbolo, não é nada agradável, não está? Né? Então, quando surge nuvens no corpo espiritual, formaria causa da doença, não é? Primeiro aparece, pode ser, podemos dizer assim, bactérias, vírus, muito mais minuto do que ciência apanha agora, né? Que começa a surgir no nuvens e começa a comer nuvens. Nuvens serve como alimento para espírito. Espírito, mas não é espírito. Uma ente, né? É uma coisa muito pequena. Quer dizer, quase não é nem matéria, não é nem espírito. Mas existe. E ainda, através do aparelho, nem teoria, ciência não chegou. Né? Mas mesmo não sabia. Aparecem nuvens. Se nuvens é mais ou menos bem leve, branquinho, bonitinho, ainda está bom. Mas quando fica preto, cobre até sol, cobre até alma. Não é? Até alma. Assim a gente aprendeu, né? Então, isso é por que tem que descer das nuvens? Já pensou? Eu acho que nuvens simboliza a ciência materialista. Entendeu? Ciência materialista. Eu acho que, por exemplo, uma das nuvens é essa internet. Totalmente material. Né? E espalhou no mundo inteiro. Coberto de nuvens. Mas esse nuvens é glorioso. Glorioso porque a humanidade conquistou. Uma coisa inédita. Né? Você imagina, ele codifica, não sei, está falando número, né? E esse número outra vez mudando para a imagem. Então, a imagem é nítido. Não é que tirou através do lente, no filme, transmite filme. Não é? Totalmente diferente. Ele muda. Né? Tem imagem, tira foto, né? Se mudando, codificando, transformando em código, pode ser letra, número, né? Se você vê isso aí, não é nada foto. Não é nada foto, não é foto. Hoje em dia é tudo assim. Não tá? E depois outra vez muda para foto. Então foto é perfeito. Não é isso? Isso é um descoberto inédito, glorioso, não é glorioso? Então, é nuvens glorioso. Né? Então, em cima, montando, aproveitando, usando como veículo, como instrumento. Não é? Porque imagina, Deus também precisa de algum veículo. Né? Então precisa montar em cima. Então, fica em cima de nuvens. Dá para entender? E nuvens glorioso. Essa conquista gloriosa da humanidade chegou a esse ponto. Né?
Aí ele desce das nuvens. O que significa? Ele vai montar em cima e salvar a humanidade, usando este instrumento. O que a gente está fazendo, né? Não é? Através da internet, acesso é livre, totalmente livre, pode ir a qualquer lugar, né? Passa toda barreira. Se for a igreja, por exemplo, igreja aqui, né? Não dá para vir qualquer um. Muitas vezes católico não vem, budista não vem. Mesmo outra linha do messiânico proibido para frequentar. Não está? Mas se você abre internet, é livre. Quem que proibir? Não tem como proibir. Não é? Interessante, né? E qualquer parte do mundo. Né? Único obstáculo ainda é a língua, mas isso vai resolver. Logo vai resolver. Falando português, transforma qualquer língua, imediatamente. Isso não é nada difícil. Está surgindo, né? Entendeu? Então, não terá mais barreira. Verdade é transmitido. A força, luz, transmitido. Vai ser salvo. Não terá através da igreja, não é. Essa instituição existente já não serve, né? Como falava de manhã, né? É templo interior. Cada um tem que criar sua igreja dentro do coração, né? Não tem jeito, não tem jeito. Vai ser assim, né? Por enquanto ainda serve, né? Serve, tem utilidade, mas não é principal, não é essencial. Vai mudar muito. Isso é tendência, não tem jeito, né? Então, isso explicando dá para entender. Interpretando, né? Maneira certa, né? Então mesmo falava já tudo. Entendeu? Só que tem que ter pouco de cabeça, meditando, né? Indagando, né? O que será, né? Então você continua 1 ano, 2 anos, sempre perguntando a mesma coisa, de repente abre. Como cientista descobre, né? Ele é persistente, viu? Persistente. 20 anos, 30 anos, está no mesmo tecla, mesmo ponto. De repente abre, de repente descobre. Aí ganha prêmio Nobel. Esse cientista que ganhou o prêmio Nobel no Japão, descobriu aquele luz luminoso do que tinha no, como é que chama, aquele água viva. Tem água viva que brilha dentro do mar. Então ele queria tirar essa essência quimicamente, né? Então trabalhou. Não sei quantos água viva ele tirou, mas não conseguia. Demorou mais de 20 anos. Você imagina 20 anos fazendo isso aí. E conseguiu. Agora usando isso para medicina, para pesquisa. Entendeu? Incrível, né? Então, água viva sempre existiu. Nunca foi mistério. Todo mundo via água viva brilhando. Não está? Então, o que precisa, tem tudo. Né? Quer dizer, na verdade, o ensinamento de Mesama, todo mistério revelado. Está escrito. Não tem nada escondido. Isso mesmo fala, nada esconde. Só que, dependendo do nível da sabedoria, você entende. Burro não vai entender nada.
Lendo, mas não está lendo, entendeu? É uma coisa incrível, incrível, né? Aí estava falando agora, né? Por exemplo, quando Kurintoku Tachi no Mikoto, né, revelou para o fundador do Omoto, o que escreveu, letra arcaico, porque ele não sabia ler nem escrever, né? Então começou a escrever, mas é interessante, maioria é número, maioria é número. Você dá para ler número, número significa palavra, esse já é código. Interessante. Por exemplo, no dia do culto, né? A gente reza Amatsuta, Kazuta, não tá? 1, 2, 3, né? Lendo uma forma arcaico, como o japonês lia, desde antigamente. Então, o que é? Hito, futa, mi, yo. Hito é 1, futa é 2, mi é 3, yo é 4, itsu é 5, mu 6, nana 7, 8, ya, né? 9é koko, kokono, né? Taria é 10, taria é 10. Interessante, né? Isso dá para formar linguagem. Se coloca número, fica língua. Muito interessante. Por exemplo, Miroku. Miroku é uma letra difícil, né? Tradução do Maitreya, mas colocou número. 3, 6, 9. Não é? Hito, futa, mi, yo, itsu, mu, nana, ya, kokono, taria. Então, 3 é o que? Mi. 6 é o que? Ro. Roku. Não é? 7, nana. Não, 9, né? 3, 6, 9. Então, mi, ro, ku. Né? Então, em vez de escrever miroku, coloca número. Esse já né? Dígito sempre existiu na linguagem. Muito interessante isso aí. Mas ninguém pesquisou, né? Isso aí é muito mais do que código do Da Vinci. Muito mais misterioso, porque Deus que fez. Deus que fez. Escondeu. Escondeu, mas não escondeu, né? Escondeu, mas não escondeu. Sempre estava. Depende. Pessoa enxerga ou não enxerga. Liberdade da pessoa, né? Capacidade da pessoa. Habilidade da pessoa, né? Isso que é interessante, né? Então, interessante é o seguinte, a gente está fazendo tradução. Você fazendo tradução, tem que entender bem o original. Acha que entendeu. Acha que você sabe japonês. Aí leu, entendeu japonês, mas não entende. Quando você faz tradução, que vê que verdadeiramente entendeu ou não entendeu. Por exemplo, a gente publicou o livro Arte de Jore, né? Então, original, Jore no Waza. Waza pode fazer tradução, prática, ato, obra, várias palavras. Então, se você não entende, faz como? Mais fácil, tradução. Mais simples, né? Mais infantil, né? Podemos dizer assim, né? Poderia dizer prática de Jore. Prática de Jore. Mas Waza não é prática. Muito mais do que prática. Muito mais do que prática.
Então, quando você lê livro, no dicionário, arte não é só de beleza. Arte tem essa conotação de vaza. Exatamente é vaza. É arte. Se a gente fala arte, acha que arte, aquela arte, né? Que normalmente a gente sabe. Beleza, arte plástica, artista, né? Mas não é, tem outro significado importante, que seria vaza. Então, se a gente fala arte de Joré, muito mais bonito. Você compara a prática de Joré. Em vez de falar prática de Joré, fala arte de Joré. É muito mais conteúdo. Não está? A palavra é muito importante. A palavra é muito misteriosa. Cada língua tem origem. Porque quem fez é Deus que fez. Revelou para o ser humano. Então tem significado muito mais profundo. Né? Por exemplo, agora tem gente que está falando, né? Prática de sono. Esse não é nem português. Você dá para entender prática de... Mas se falar arte de sono, é porque mais próximo. Na verdade, isso aí. Prática de sono, como assim? Essa tradução muito mal feito, muito mal feito. Precisava escolher palavra melhor. Né? Então, existem essas coisas. Entendeu? A gente também tem muito erro. Né? Com o tempo tem que aprimorar, né? Aprimorar cada vez mais, né? Entendeu? Palavra é muito importante, né? Língua, né? Entendeu? Por isso, pequenas coisas assim, né? Então, descobre. Mistério, né? Palavra que está, significado que está escondido atrás da palavra. Uma coisa muito profunda. Então, mesmo usava linguagem muito simples, mas é muito claro. Nada de errado. Fazendo tradução dá para entender. Colocação da palavra dele é 100%. É muito bem feito. A gente admira, porque como é que pode fazer aquilo? Entendeu? Né? Colocação, né? E simples, entendeu? Fácil. Até qualquer pessoa dá para entender. Mas escondido, mistério. Escondido, segredo. Não é tão fácil revelar. Por isso, de acordo com a nossa elevação espiritual, você penetrando pouco a pouco, sentido mais profundo, né? Cada vez que lê, descobre uma coisa nova. Descobre, revela. Mesma palavra, mesmo ensinamento, não muda. Né? Mas pessoa não, pessoa procurando uma coisa nova, não precisa novo, é tudo, é cada vez mais nova. Entendeu? Linguagem vivo, o que está vida, né? O que tem vida, ele é infinitamente profundo. Profundo. A gente nunca vai saber chegar a ponto que você entendeu. Entende, mas tem outro entendimento ainda atrás disso. Né? Esse aqui é gostoso ler, né? Sente prazer, né? Mas esse fato de mistério é muito importante. Mesma fala. Todo mundo procura mistério. Porque isso incentiva, né? Dá motivação para você estudar, você para dedicar, não tá? Descobrindo algo misterioso. Cientista faz, músico faz, artista faz, religioso faz, porque mistério é infinito, né? Deus tem mistério infinito, né? Você descobrindo pequenas coisas. Essas pequenas coisas dá ânimo, né? Para a pessoa. Dá motivação, né?
ficar contente, né? Muito mais do que ganhar dinheiro, entendeu? Isso traz prazer muito grande, não é? Portanto, maneira de procurar que tem que estar certo, entendeu? Não pode estar errado. Então, quando lê, se vocês têm dúvida, pergunta, ou você mesmo procura, o que significa isso aí, né? Não pode acreditar o que está escrito. Não pode engolir sem mastigar. Engolir não pode. Tem que mastigar. Mastigando, você saboreia mais, entende melhor. Por isso, Mesama fazia muito poema. Esse é o waka. Waka é isso, né? Porque dá liberdade para a pessoa para entender muito mais do que palavra expressa, né? Palavra expressa. Porque ponto, que quando chega um certo ponto de evolução, aí já não é língua. Aí não é língua. Língua não tem mais meio para você explicar. Tem que explicar o que é inexplicável, né? Aí como é que faz? É? Isso que Messan falava. Explicando, ele falava, daqui por diante não dá. Mais adiante não tem mais língua, palavra. Quem entende, entende. Entendeu? Por exemplo, tem uma escola, mesmo budista, né? Bastante esotérico, oculto. Lá não usa mais sutra, ensinamento. Lá não tem ensinamento. Tem, mas não tem. Engraçado, né? Porque já está além do ensinamento. E dedicando, né? Trabalhando, né? Vivendo junto com os outros, com o mestre, com tudo, né? Então, o que Mesama fala assim, por exemplo, reúne alunos, né? Aí o mestre pergunta assim, você entendeu? Aí aluno fala, eu entendi. Não fala que o que entendeu. E mestre sabe que aluno entendeu. Dois lados misteriosos, mas sabe que ele entendeu. Passou para ele. Aquela coisa que não dá para falar. Entendeu? Outro entendeu. Assim está. A origem do Zen budismo é isso aí. Mas é interessante, outro dia eu estava pensando, né? Mesmo desenhou Dharma Canon, né? Aquele Dharma, fundador do budismo, roupagem vermelho, né? Chama Dharma Canon. Então, Dharma Canon sempre existiu. Então, eu acho, Dharma, eu acho que uma das manifestações do Canon. Canon apareceu como Dharma, para salvar pessoa mais elevada. Não é povo, não é povo. Pessoa que já tem grande espiritualidade. Para ensinar para essa pessoa, eu acho que Dharma veio. Aí não dispensou palavra. Não é mais palavra. É muito interessante. O primeiro acontecimento foi assim. Porque Sakyamuni, fundador do budismo, tem bastante discípulo, né? Discípulo do Sakyamuni, diferente do apóstolo de Jesus. É interessante. Por quê? Discípulo do Sakyamuni, ele já foi todo mestre. Mestre. Então, por exemplo, acontecia assim.
Esses mestres, que já tem grupo grande, né? Bastante adeptos, né? Muito elevado espiritualmente, então diz que ia à frente do Sakyamuni. Esta pessoa perguntava silenciosamente para ele, não falava, mas perguntava, através do sono, né? Pensamento, né? Ele captava e respondia. Porque quem ia, esses mestres, também queria testar até que ponto ele está. Então não perguntava palavra. Se você pergunta palavra, é óbvio, sabe, né? Mas se você esconde o que quer perguntar, pergunta silenciosamente, tem que captar, né? Não é? Gente, é tão burro. Mesmo falando, você não entende. Não é? Conversando, difícil dialogar. Um perguntando, respondendo totalmente outra coisa. Não é? Então, você vê como é difícil isso aí. Mas é possível. Tudo foi assim, diálogo entre eles. Então, essas pessoas, um discípulo que ficou como Sakyamuni, levaram todo o grupo. Então, discípulo dele já é toda pessoa destacada, diferente. Não como um pescador, né? Diferente. Não, isso tem característica diferente, né? Não é que condena isso aí. Porque o objetivo de Jesus é pregar amor. Amor que transforma o ser humano. É outra coisa, né? Missão do Sakyamuni é sabedoria. Sabedoria. Iluminar a pessoa. Entendeu? Diferente. Né? Caminho diferente. Né? Entendeu? Por isso, escreveu tanto, falou tanto. Ele morreu pouco mais de 80 anos, né? Desde jovem ele pregando, 80 anos. Mas não conseguia explicar. Então um dia, reunido todos os discípulos, né? Ele falando, chegou um momento que daqui por diante não tem mais palavra. Né? Então ele disse, e um dos discípulos, ele respondeu risada. Mestre riu, ele riu, entendeu. E ofereceu uma flor, não sei que flor, para mestre. Então ele sabia que ele entendeu aquele segredo que não expressa pela palavra, né? Aí essa linha veio depois de mais de 500 anos, nascer fundador do Zen Budismo, Dharma. Aí foi divulgar esse ensinamento para a China, né? Foi para a China. Mas achou que chinês não vai entender. Não vai entender. Não tem condição nenhuma. Aí ele ficou dentro da caverna, sentado, meditando. Né? Diz que sentou 7 anos. Muitos jovens chineses iam lá procurar, para saber, aprender, para se tornar discípulo. Mas ele recusava, você não serve. Entendeu? Contrário da gente, né? Você incentiva para tornar membro. Ele não, ele recusava, você não serve, não adianta. Entendeu? Incrível. Mas finalmente aparecem uns chineses jovens. Sentava fora da caverna, mesmo chovendo, mesmo caindo neve, persistente. E finalmente ele concedeu. Aí veio. Aí divulga, começou.
expandir. Essa é a origem do Zen budista, né? Então, esse fundador, que iniciou, chama Daruma. Daruma significa lógica, outra palavra, lei de Deus, chama Daruma, não é? Chama Ho. Então eu acho que isso aí, manifestação de Kanon. Kanon veio como professor de faculdade, né? Não é do povo, não. Um pouco mais elevado. Então surgiu uma cultura muito profunda, muito profunda. Entende? É muito interessante, né? Então, mesmo o ensinamento de Meisama, mesma coisa que acontece, tudo está escrito, tudo está escrito. Porque você imagina, ele estava transcendendo espaço e tempo. Então, tem gente que fala muito ignorante, né? Esse ensinamento de Meisama já era, porque já é passado. Mas nunca fica passado, porque transcende espaço, transcende tempo. Ele falou em cima de tempo e do espaço. Então quem fala isso é maior ignorância, isso aí, né? Serve qualquer hora, qualquer tempo, qualquer lugar, entendeu? Vai ser entendido no Oriente e Ocidente, qualquer país, né? Não tem limite de espaço, nem tempo. Vai ser útil daqui 100 anos, 1000 anos, 2000 anos. Permanece vivo, né? Permanece ativo, né? Porque está fora, né? Não é? É como Bíblia. Por que a pessoa lê Bíblia? Maior best-seller é Bíblia todo ano. Porque está escrito, né? Está escrito 2 anos, 2000 anos. Mas transcendeu o tempo. Qualquer momento, qualquer época é atuante, né? Vivo, né? Se a pessoa acha que aquele foi escrito 2000 anos, ou 3000 anos, já passaram, agora é mais moderno, né? Isso que é ignorância, né? Agora mais atrasado do que 2000. Isso que é verdade, não é? 2, 3 mil anos estava mais avançado. O ser humano mergulhou na parte material, civilização material, perderam sensibilidade. Incrível, né? Mesmo o celular, né? Uma coisa interessante. É bom, mas é muito ruim. Eu tinha meu amigo lá no Japão, então ele tinha sensibilidade espiritual. Uma coisa. Então, quando eu ia ao Japão, não comunicava com ele, nem telefonava, não precisava nem telefonar. Eu chegava lá, em casa, ele vinha. Incrível. Comunicava. Ele sabia onde estou, o que estou fazendo, quando chega, sabia exatamente, né? Ia algumas vezes por ano, né? Mas quando não vou, não ia. Quando ia lá, vinha. Entendeu? Né? Porque já estava pouquinho fora do tempo e do espaço, começando a transcender, né? Não está? Mais livre, né? Mas quando ele comprou celular, perderam. Agora não dá para sair mais nada. Incrível. Perdeu. Comunica através do celular, né? Então, até que ponto isto é bom, né? Até bom. No sentido, eu acho que espiritual, não é tão bom. Se a pessoa quer desenvolver lado espiritual, não deveria depender disso aí. Não pode. Você tem que imaginar primeiro
Será que amigo que está morando longe, o que será que está fazendo? Imaginar, né? Porque hoje em dia nem imagina. Antes de imaginação você toca, né? Aperta a tecla, né? Do amigo que mora lá longe, né? Aí pergunta, como é que está? Não é? Nem imagina. Então, a imaginação caiu muito. Não tem nem imaginação. Então, como é que vai chegar a espiritualidade? Impossível, né? Interessante. Por exemplo, então, perdendo muito tempo. Sabe por quê? Por exemplo, você quer encontrar alguém, tem interesse em visitar alguém, mas se você não encontra, você não sabe o que está. Não dá para nem imaginar. Na verdade, essas pessoas bem espiritualizadas vai de imaginação. Ou seja, espírito vai, local, exatamente aquele lugar. Encontra espiritualmente com essa pessoa. Né? Então, se for vale a pena, vai. Se não é bom, não vai. Não vai. Aí economiza tempo. Economiza tempo. Entendeu? Mesmo o turismo, né? Você vai visitar uma cidade bonita, turístico. Se você vai primeiro espiritualmente, se não está bom, não vai. Não vai. Né? Mas a pessoa é terrível hoje em dia. Se não encontra, não sabe. É como falei, né? Mesmo conversando, não se entende nada. Não é? Cada um falando língua diferente. Né? Fala diferente. Desencontro, né? Não se encontra. Entendeu? Porque ficou muito ruim de cabeça, né? Puramente material. Perdeu essa sensibilidade. Entendeu? Mesmo aqui no templo, né? Eu só querendo ir no templo para rezar. Né? Pedir, agradecer a Deus, mesmo sama. Primeiro, tem que vir com mais firme, espiritualmente. Espírito, você tem que vir com o espírito. Fazer isso aí. Depois vem com o corpo. Então fica mais fácil. Fica mais fácil. Entendeu? Mas não traz nada de espírito. Muito fraco. Entendeu? Ou, se bobear, corpo vem, espírito fica em casa. Contrário, né? Entendeu? Deveria, espírito vem, depois acompanha corpo, né? Depois de 30 minutos, 1 hora, vem corpo, né? Seria ideal, né? Mas a pessoa vem, traz só corpo, e o espírito está dormindo lá. Não é? Não é verdade? Entendeu? Mesmo no culto, tem 100 pessoas aqui. Mas é duvidoso, será que essa pessoa está aqui? Você acredita que está aí? Isso é engano, ilusão. A pessoa está em casa, está no shopping, dormindo. Não é? Não é? Se enxerga, né? Essência, né? Essência não está nem aí. Ou desistir no meio do caminho. Voltou em casa, né? Engraçado, né? É tudo assim. Tudo assim. Entendeu? Por isso, espírito precede matéria. Depende de todos os espíritos. Tem que fazer crescimento espiritual, né? Fortalecimento espiritual. Cuidar um pouco mais. Entendeu? Né? Quando vem aqui, vem integralmente. Não deixa nada pedaço. Só vem cabeça, a perna estará. Ou vem perna, a cabeça estará. Dividido, né? Dividido, né? E a pessoa que vê, não enxerga.
iludido que a pessoa estava lá. Não sei se estava lá. Estava aqui, né? Não é? É muito interessante, né? Então você vê, olhando do ponto de vista de Deus, um ponto de vista que está em cima do tempo e do espaço, o que acontece? Acontece coisa ridícula. Coisa ridícula. Né? Por isso eu falo, a questão é bem lado espiritual. Né? Mesmo gratidão, né? A pessoa faz sua oferenda, depois arrepende, puxa vida. Né? Não é verdade. Se tivesse aquele dinheiro, tinha outra coisa, deveria ter fazendo compras. Né? Então esse dinheiro volta para ele, não tem problema, não, volta. Você acha que Deus quer isso aí? De jeito nenhum, não aceita. Isso não aceita. Não vai chegar. Chegou pertinho, mas volta. Verdade, viu? Uma coisa incrível. Aí a pessoa pensa, por exemplo, eu vida inteira dediquei. Mas quando você morre, pergunta para Deus. Deus fala que não recebe nada, nem um tostão. Né? Isso é triste. Triste. Né? Não, verdade. Essa fala que sempre ia culto, nunca faltei culto. Culto mensal. Mas, na verdade, nunca foi. Deus fala que nunca vi você. Esse mundo, né? Interessante, né? Então tem que fazer no ponto de vista de Deus. Você fazer Deus, não perante os outros. Isso não adianta, não adianta. Só para Deus. Então quanto mais só Deus que sabe, é válido, válido. Quando os outros sabem, puxa a pessoa dedicando sábado, antes do culto, dedicando, limpando, entendeu? Elogiando, não adianta, não adianta. Não sei se realmente fez,